Apocalipse capítulo 19. Espero que este seja um tempo agradável e proveitoso, que você possa meditar nessa leitura. Gostaria de dizer também que se de alguma forma eu ofendi alguma pessoa, eu peço perdão e espero que Deus conforte os corações daquele que eu magoei, tanto esse ano quanto os anos retrasados. Se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente você tem um interesse genuíno pela palavra de Deus, porque não tem muito atrativo aqui, né? Só tem as letras e mais nada. Então, de qualquer forma, que o Senhor possa curar teu coração, caso eu tenha te magoado, te ferido. Amém? Vamos lá? Apocalipse 19, aleluia, júbilo no céu. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Nota de rodapé 1. Aleluia é uma expressão hebraica rara no Novo Testamento que significa louvar a Yahvé, Jeová. Essa convocação ocorre 4 vezes, do versículo 1 ao versículo 6, a fim de anunciar que a salvação e o triunfo pertencem ao Senhor e que é chegado o dia das bodas do Cordeiro. E sua noiva, sua igreja, já está preparada para as núpcias eternas. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamaram: amém, aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava aleluia. Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Nota de rodapé 2. João usa a linguagem figurada de um casamento, conhecida no Novo Testamento para comunicar a intimidade de amor e compromisso entre Deus e seu povo, laços de perene fidelidade e fraternidade que têm raízes nos escritos proféticos do Antigo Testamento. Isaías 54, versículos 5 ao 7, Isaías 62, versículo 5, Jeremias 31, 32, Oséias 2, 19. E foram reafirmados por Cristo e pelos apóstolos ao se referirem a toda a igreja, e não apenas a um segmento ou denominação cristã. Mateus 22, versículo 2 ao 14, Mateus 25, versículo 6, versículo 7, Efésios 5, versículo 25 ao versículo 32, 1 João, capítulo 3, versículo 2, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Nota de rodapé 3. A expressão os convidados tem o mesmo significado de a esposa ou a noiva e a cidade santa. São todas figuras de linguagem que nos ajudam a compreender o profundo amor de Deus por seu povo em toda a terra. Apocalipse 21, do versículo 2 ao 10. Felizes, bem-aventurados
Bem-aventurados são todos aqueles que recebem o convite do Senhor e o aceitaram de coração, pois somente os convidados que confirmaram sua presença por meio de uma resposta íntima, positiva e sincera ao discipulado de Cristo estarão presentes ao banquete nupcial do Cordeiro. E o anjo assegura que essas são as exatas, literalmente em grego, verdadeiras palavras de Deus e que, portanto, a promessa desta festa maravilhosa se cumprirá com toda certeza, assim como o julgamento e condenação dos incrédulos, ímpios e impenitentes. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Nota JP 4. O fiel e fraterno testemunho sobre Jesus, capaz de vencer as mais difíceis crises, provações e perseguições, é aquele que tem sua fonte na essência, literalmente no Espírito, na profecia. Da profecia, Apocalipse 1:17, Atos 10, versículo 25. Cristo vence todos os inimigos. Então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Nota JP 5. Esse cavalo branco é o símbolo do glorioso retorno de Cristo como guerreiro Messias Rei. Seus títulos, Fiel e Verdadeiro, salientam a absoluta segurança com que os crentes devem aguardar e cooperar para o cumprimento dessas profecias do Senhor. Apocalipse 1:5, Apocalipse 3:14, Mateus 24, versículo 35, de acordo com Isaías 9, do versículo 3 até o versículo 5, Isaías 11:4, Ezequiel 1. Seus olhos são como chamas vivas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Nota JP 6. O valor e a importância do nome, como indicativo de família e caráter herdados de Deus, se manterá no reino. Esse nome, no entanto, será conservado em segredo até a batalha final. Apocalipse 2:17. Quando Cristo destronará toda força que se opõe a Deus e exercerá seu poder sobre todas as coroas, reinos, diademas do mundo inteiro. Versículo 16 deste capítulo, Daniel 10:6, Filipenses 2:9. Amém. Todo joelho se dobrará. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é Palavra de Deus. Nota JP 7. Somente o apóstolo João empregou o termo grego logos, palavra, para descrever a pessoa do Filho de Deus como sendo seu próprio fôlego espiritual, hálito. Jesus é a expressão exata da vontade divina ao salvar, santificar, julgar, destruir a iniquidade e criar o novo e eterno mundo, a nova Jerusalém, para a nova humanidade. As marcas de sangue em seu manto são provenientes do seu próprio corpo para a salvação e dos inimigos de Deus para a condenação final. Apocalipse 14, do versículo 14 ao 20, Isaías 63, do versículo 1 ao versículo 3. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Nota JP 8. Um poderoso exército composto de seres angelicais. Deuteronômio 33:2, Salmo 68:17. De humanos salvos de todas as espécies. Apocalipse 17, versículo 14. Que executarão a justa, definitiva sentença de Deus contra o império de Satanás. Versículo 19 deste capítulo, Mateus 25:31. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa
o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Nota JP 9. Cristo não precisará de nada além da sua própria palavra, Hebreus 4, versículo 12, versículo 13, para julgar e executar os incrédulos e pecadores, manipulados pelo anticristo e suas entidades bestas. Logo depois de haver aniquilado o mal, instalará seu reino de paz e justiça plenas e regerá o mundo com equidade, literalmente cajado de ferro. Salmo 2:9, Isaías 11:4, Isaías 63:3, Joel 3:13, Apocalipse 14:20. Em seu manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia promovida por Deus. Nota JP 10. Aqui temos a cena terrível e dramática do banquete que farão os abutres e aves carniceiras com os corpos dos incrédulos, ímpios e impenitentes sobre a face da terra, em contraste com a exultante ceia dos crentes nas bodas do Cordeiro. Versículo 9 deste capítulo. O Armagedon, a última guerra entre os exércitos de Satanás e o poder de Jesus Cristo, o Messias e seus fiéis, deixará sobre a terra os corpos de todos aqueles que se consideravam poderosos, ricos, cultos e indestrutíveis em suas perversidades. Apocalipse 16:16. De maneira que não restará sequer quem os sepulte. Mateus 24, versículo 28, de acordo com Ezequiel 39, do versículo 17 ao versículo 20. A fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Note rodapé 11. A narrativa do Apocalipse é como uma pintura complexa e delicada a qual o artista volta sucessivas vezes para incorporar um detalhe ou retocar algum aspecto importante do quadro geral. Assim, a besta, cujo exército está descrito em Apocalipse 16, versículo 13 até o versículo 14, comanda uma união de 10 nações ou reis contra a Babilônia. Apocalipse 17, do versículo 16 ao 18, com o objetivo de igualmente atacar o Cordeiro. Apocalipse 17, 4. O maligno não tem paz e, em seu egoísmo perverso e ensandecido, busca a ruína de bons e maus, sem distinção. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Nota de rodapé 12. O castigo por meio do fogo, que arde sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sob uma densa atmosfera de enxofre, sempre fez parte dos ensinos judaicos primitivos sobre o juízo final e eterno. Apesar da expressão grega guiena, inferno, não ter sido usada aqui, não há dúvida de que João se refere a esse lugar de punição, desolação e dor. Mateus 5:22, de acordo com 2 Reis 16:3, 2 Reis 23:10, Jeremias 7:31. Entretanto, o inferno não é o mesmo local designado de abismo. Apocalipse 9, do versículo 1 ao 3, Apocalipse 20, do versículo 1 ao 3. Mas é uma espécie de jazigo final de Satanás e de todos os seus asséclas e simpatizantes passivos ou ativos. Passivos ou ativos. Ou seja, todos quantos não fizeram uma declaração pessoal e sincera de aceitação incondicional do ato expiatório e salvífico de Cristo. Tanto a doutrina do inferno quanto a do céu, tão solidamente apresentadas neste livro,
são expostas de forma simbólica por meio de vívidas e dramáticas metáforas. Capítulos 4, 5, 21 e 22. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 20 do livro de Apocalipse. Todas as coisas cooperam para o bem. Fé e tulipas, sólida glória. Amém. Tenha todos uma ótima noite. Deus abençoe você e sua família. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Sólida glória.